Ainda não temos como provar se dragões de fato existiram, mas os dragões de Game of Thrones e House of Dragons foram de fato baseados em fatos reais. Quer saber que história é essa? Então vem comigo, porque hoje eu trouxe 8 inspirações históricas em Game of Thrones e House of Dragons. Aproveitando que a terceira temporada de House of Dragons já está por aí. Mas antes já sabe, né? Deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Feito? Então, meu caro, vamos ali dar um rolê nos 7 reinos em Westeros. Dracarys. E a primeira inspiração histórica que eu trago para vocês hoje é justamente o mundo de Gelo e Fogo, o mapa de Westeros. Até porque George R.R. Martin, para confeccionar o seu mundo, né, Westeros e tudo mais, ele se inspirou muito na geografia e na história inglesa. Então, se você parar para observar, o mapa de Westeros é justamente o mapa da Grã-Bretanha de cabeça para baixo. Inclusive, em Westeros, para atravessar de Westeros para o continente, eles têm que atravessar o Mar Estreito. E na Grã-Bretanha, para atravessar da Grã-Bretanha para o continente europeu, a gente tem ali o Canal da Mancha, que é literalmente uma faixa de mar estreito. E agora vamos lá para o norte, né? Ainda bem que eu estou com minha jaqueta de couro, porque o negócio é frio. E a segunda inspiração é justamente a Grande Muralha de Gelo que separa o continente de Westeros das terras bárbaras. E lá, no norte da Inglaterra, né, no norte, também temos uma grande muralha, a Muralha de Adriano, que separava o Império Romano das terras dos bárbaros, os escotos e os pictos do norte. Pictos, na verdade, vem de pintados, né, de latim pictor, porque os pictos, a cultura picta, utilizava muita tatuagem ou pintura de guerra. A Muralha de Adriano, que também era a última fronteira do grande Império Romano, e também, acreditem se quiser, foi uma das primeiras fronteiras alfandegárias, até porque, para se atravessar ali das terras dos escotos e dos pictos para as terras do Império Romano, eles tinham que passar por uma alfândega e se registrar. A mesma coisa que a gente faz hoje com importação e exportação, até porque eles estavam trazendo ali mercadorias para comercializar no Império Romano. E lá na Grande Muralha de Westeros temos também a Guarda da Noite, né? A guarda que protege a Grande Muralha, protege ali as terras de Westeros dos bárbaros. E do que mais
tem por lá. A gente sabe que não é qualquer coisa que tem além da muralha. Mas no Império Romano, nós também tínhamos a guarda da fronteira, a guarda que montava a segurança das terras romanas na muralha de Adriano. Mas agora vamos falar de guerra. E se segura porque é fogo no parquinho, literalmente. Porque para quem assistiu Game of Thrones deve lembrar do fogo vivo, aquela arma extremamente volátil e destruidora, né? Aquele fogo verde que foi a arma de destruição em massa e a arma secreta de Tyrion Lannister utilizada na Batalha da Água Negra. Além do que, o fogo vivo tinha sido confeccionado ali pelos alquimistas de Westeros. E uma arma como essa, tão fantasiosa, tão maluca, parece apenas ficção. Mas não, essa arma foi inspirada em uma arma real, o fogo grego. O fogo grego era justamente como a gente viu ali o fogo vivo em Game of Thrones, uma arma completamente volátil, mas que era controlada, porque eles atiravam rajadas, labaredas de fogo com uma grande mangueira, e era muito utilizada em batalhas navais, assim como foi a Batalha da Água Negra. E assim como o fogo vivo, o fogo grego era muito difícil de apagar, e na verdade não apagava nem com água. Na verdade, ele queimava até mesmo na água. E você sabe, né? Fogo num navio de madeira é morte certa. E quem pulasse na água estava sujeito até de morrer, porque nem na água as pessoas conseguiam se livrar desse fogo. Porém, a gente não sabe exatamente como ele era fabricado. A receita era tão secreta que era passada de geração em geração e só 3 pessoas sabiam os ingredientes. Só que cada pessoa sabia a parte que lhe convinha. E por isso mesmo, hoje em dia a gente meio que perdeu a receita. Mas estudos recentes mostraram que o fogo grego provavelmente era composto de óleo e nafta, um subproduto do petróleo. E um dos maiores registros da utilização do fogo grego foi justamente no cerco otomano a Constantinopla, onde os bizantinos utilizaram o fogo grego contra os invasores otomanos. E quem aí também não lembra das espadas de aço variliano, né? Que continuavam sempre afiadas e eram praticamente inquebráveis, feita pelos alquimistas da antiga Valíria, e que na época dos eventos de Game of Thrones não se sabia mais como se confeccionar aquele aço. E pois é, gente, acredite se quiser, mas essas espadas também têm respaldo na realidade. Isso porque nós temos aí as espadas de aço damasco. E assim como o aço variliano, as espadas feitas com aço damasco ficavam completamente inquebráveis e sempre afiadas. O problema é que essa é mais uma tecnologia que a gente meio que perdeu a receita. Mas apesar de hoje termos lâminas de aço damasco, como facas e tudo mais, não é o mesmo aço damasco que era feito naquela época, até porque a receita foi perdida. Essas lâminas não vivem afiadas e muito menos são praticamente inquebráveis. Mas em Game of Thrones tivemos aí a queda da antiga Valíria, né? E os Targaryens que lá viviam, que era uma casa nobre da antiga Valíria, saíram de lá e conquistaram Westeros. Mas a queda da antiga Valíria foi totalmente inspirada na queda do Império Romano e o surgimento da Idade Média. E é aí que temos o surgimento dos dragões da vida real. Até porque na história de Game of Thrones é contada que Aegon, o Conquistador, né, Targaryen, ele sai da antiga Valíria e conquista os 7 reinos, montado, ele e suas 2 irmãs, montados cada um em seus dragões. Mas na história real, nós temos a conquista viking. Durante a Idade Média, durante a Era Viking, quando os vikings desceram e conquistaram parte da Grã-Bretanha e depois parte da França, o rei francês deu um território para eles. E que aquele território ficou conhecido como Normandia, a terra dos normandos. Normando significa homem do norte. E é lá que conhecemos Guilherme, duque da Normandia. E que, assim como Aegon, também ficou conhecido como
Guilherme o Conquistador, porque ele sai da Normandia junto com seu exército e conquista toda a Grã-Bretanha, se tornando o primeiro rei inglês com a Grã-Bretanha unificada. E ele chegou até a Grã-Bretanha em seus navios, os navios vikings ou dracares. Os navios vikings ou dracares, no plural, eram feitos em forma de dragões e na sua proa tinha a cabeça de um imponente e feroz dragão. E aí vai uma outra referência, em House of Dragons, que é o spin-off que conta a história de antes dos eventos de Game of Thrones. Nós conhecemos um personagem chamado Serpente Marinha. Era um grande marinheiro, né? E os navios vikings eram conhecidos também como Serpentes Marinhas. Agora, indo para a trama dos eventos de House of Dragons, nós temos aí uma guerra, a divisão da Casa Real Targaryen, né? Em duas facções, os verdes e os vermelhos. E como eu disse, George R. Martin se inspirou muito na história britânica. E a história da trama de House of Dragons foi totalmente inspirada na Guerra das Rosas. Durante a Guerra das Rosas, nós tivemos também uma divisão da Casa Real Inglesa, que se dividiu em duas facções, a facção das Rosas Vermelhas e a facção das Rosas Brancas. E isso também inspirou parte dos nomes envolvidos ali nas tramas, tanto de House of Dragons como de Game of Thrones. Até porque o nome da facção da Rosa Vermelha era Lancaster ou Lannister. E a família que pertencia à facção das Rosas Brancas eram os Yorks, que eram do norte, ou seja, inspiração para os Starks, grandes rivais dos Lannisters. E outra grande inspiração para os Lannisters foi também o seu brasão. O brasão da Casa Lannister, um fundo vermelho com um leão dourado, é exatamente inspirado no brasão da Casa Real Britânica. E ao final da Guerra das Rosas, quando a gente teve aí as duas casas, as duas facções que voltaram a se unir, nós tivemos uma confecção de um novo brasão. Um brasão com as duas rosas, a vermelha e a branca, unida. E isso é muito parecido com o brasão da Casa Tyrell. Bem, eu falei que seriam 8 inspirações históricas, mas aí vai mais uma de bônus. Um dos locais onde serviu de set de filmagens para as gravações tanto de Game of Thrones como de House of Dragons foi justamente a cidade de Dubrovnik, na Croácia. Várias cenas foram gravadas lá, como por exemplo a Batalha da Água Negra, as muralhas de Dubrovnik, né, e os portões medievais da cidade serviram de set de filmagens para as gravações das muralhas e dos portões da cidade de King's Landing, como também aquela famosa escadaria onde Sister Lannister sobe até o Grande Septo de Baelor. Também é lá, em Dubrovnik, na Croácia. E se vocês quiserem, me conta aqui nos comentários, porque aí eu trago mais locais que serviram de gravações para Game of Thrones e House of Dragons. E se vocês quiserem montar uma viagem por lugares históricos ou por lugares que inspiraram séries e filmes, como é o caso de Game of Thrones e House of Dragons, me chama aqui, vamos conversar, que aí eu faço a consultoria com vocês e a gente monta junto essa viagem no tempo. Pois é, gente, espero que tenham gostado dessas 8 inspirações históricas em Game of Thrones e House of Dragons. E como diria o presuntinho, por hoje é só, pessoal. Até a próxima!